Olá, professora Adriana Malheiros, do canal Ensinando Odontologia, e hoje nós vamos conversar sobre como nós fazemos para avaliar se uma coroa protética está devidamente adequada para ser cimentada no dente preparado do paciente. O que nós vamos avaliar para chegar a essa conclusão? O assentamento da coroa, que é o encaixe dela no preparo do dente. Depois que eu consigo que ela encaixe por completo nesse preparo, eu vou avaliar a adaptação, que seria aquele limite entre o que é a coroa e o dente preparado, ou seja, aquela área do término do preparo, né? Então, a coroa está adaptada quando ela veda de forma adequada aquela parte final do preparo, que seria o término. Depois que ela está devidamente adaptada, é que eu vou checar os contatos oclusais e, por fim, a estética. Mas para essa aula não ficar muito extensa, nós vamos abordar hoje dois pontos: o assentamento e a adaptação. Então, eu vou mostrar a vocês o passo a passo de um ajuste de uma coroa que não assentou no preparo e depois como testar se ela está ou não adaptada e os possíveis problemas que podem ocorrer. Então, tenha um pouquinho de paciência, porque nesse início eu vou falar um pouco de pontos que são importantes vocês compreenderem bem, para entender melhor quando eu mostrar a sequência clínica. E o que pode interferir no assentamento da coroa? Existem dois pontos que são muito comuns de acontecer. Ou interferências na parte interna da coroa, que estabelece com preparo pontos muito fortes, né, impedindo a descida completa. Ou então, ponto de contato proximal entre a coroa que a gente está colocando e o vizinho, tá? Um dente natural, por exemplo. Se esse contato estiver forte, a descida da coroa também fica comprometida. E aí a gente precisa saber como fazer os ajustes para o assentamento da coroa. Aqui eu estou criando uma possível situação clínica para chamar a atenção de vocês no cuidado que nós temos que ter quando eu vou testar uma coroa e eu tenho como vizinhos dentes naturais. Eu não tenho como tirar esses dentes para testar a coroa, né? Então eu tenho um desafio maior nessas situações. Por quê? Porque se eu tento inserir a coroa e ela não está descendo até o final, até chegar na área do término, eu tenho que descobrir se essa interferência é por conta de contatos internos ou é por contato proximal ou as duas coisas. Então, a hora que eu tento descer essa coroa, eu vou passar um carbono entre ela e o dente vizinho para ver se trava, ou tento passar um fio dental, está muito resistente. Então, eu sei que o contato está forte. Aí eu faço os ajustes. Só que depois eu tenho que ir aos pouquinhos, ter muita paciência e ir testando. Porque às vezes os contatos já estão melhores e ainda assim a coroa está com dificuldade de descer. Isso me faz entender que existe uma interferência dentro da coroa. E aí eu tenho que colocar o material na parte interna e detectar os possíveis pontos de interferência. E aí eu vou ter que ficar mesclando entre a avaliação dos contatos proximais e a avaliação da parte interna da coroa. Então a gente tem que estar muito mais ligado no que a gente está fazendo para que a gente não faça um diagnóstico errado e ajuste no lugar errado também. Nessa outra situação, eu tenho um paciente que tem vários dentes preparados e vai receber várias coroas, um caso mais extenso. Inclusive, é o caso que eu vou mostrar para vocês no passo a passo. Então, o que é que eu observo aqui? Então, eu estou testando essa coroa aqui, ó, né? E aí, eu vou fazer o quê? Como os vizinhos são outras coroas, para eu não ter dúvida se é o ponto de contato que interfere no assentamento, eu vou simplesmente tirar a coroa dos vizinhos e vou testar a coroa que eu estou checando agora. Então, eu não tenho aí a questão do ponto de contato proximal, porque eu estou sem as coroas vizinhas. Se a coroa não descer, eu já sei que provavelmente é algo interno da coroa que está impedindo o assentamento. Então, quando eu tenho um caso com várias coroas, eu avalio primeiro
Uma coroa de cada vez. Consegui assentar, eu testo a adaptação. E assim eu vou fazendo cada coroa individualmente. Depois que eu fiz o teste do assentamento e da adaptação de cada coroa, aí sim eu vou colocar todas em posição e vou ver se todas em conjunto eu continuo tendo o adequado assentamento e a adequada adaptação de todas as coroas. Se isso não estiver acontecendo, então eu faço ajustes, provavelmente na área proximal, para que elas possam ser todas posicionadas e permaneçam ainda assim assentadas e adaptadas. Eu tenho uma boa adaptação quando eu, por sensação tátil, com a ajuda de um explorador de ponta bem fina, eu percebo que a coroa é uma continuação do dente. Eu não detecto interrupção entre a passagem da coroa e a continuação do dente. Então, ao passar o explorador nessa região de término do preparo, eu tenho a sensação de que é algo contínuo, uma linha reta. Agora, podem acontecer situações onde eu vou ter uma desadaptação. Por exemplo, quando eu tenho uma coroa que ao passar a sonda exploradora, eu percebo que faz esse degrau aqui, ó, porque a coroa ela está ultrapassando a área de término, ela não zerou com o término. E quando eu tenho essa situação, eu digo então que eu tenho um degrau positivo. Pode acontecer também da coroa ficar aquém do término. Então, por um erro laboratorial, a coroa foi feita aquém do que seria o final do dente. E aí eu tenho um outro degrau. A hora que eu passo o explorador, venho aqui e vai deslocar para cá devido à exposição dessa área do término. Aí, nesse caso, eu digo que eu tenho um degrau negativo. E uma outra situação que pode acontecer é quando a coroa ela está bem na direção do que seria o final do término, mas ficou um espaço entre ela e o término. Então é como se ela tivesse ficado um pouquinho menos estendida, ela não chegou até o final do preparo, ficando um espaço. Eu não posso achar que isso pode ser compensado por uma linha de cimento mais espessa. Porque se eu tenho uma linha de cimento muito espessa, isso vai facilitar a degradação dessa linha, a soltura da coroa ou mesmo uma margem de infiltração que pode levar a cárie a problemas muito maiores. Eu consigo corrigir essas situações? No caso do espaço cervical, não. Então, só fazendo novamente a coroa. No caso de um degrau negativo, se essa área que ficou faltando, para a coroa completar, for uma área muito pequena e uma área que seja de fácil acesso, então eu posso pegar uma broca e passar essa broca nesse degrauzinho para poder nivelar onde a coroa está. E no caso do degrau positivo, a mesma coisa. Se o ajuste for pouco e estiver numa área de fácil acesso também, então eu posso desgastar um pouquinho da coroa para ela chegar e nivelar, zerar aqui com o final do término do preparo. Sendo que isso só se for realmente muito pouco, porque senão eu vou terminar alterando a estrutura da coroa. Quais materiais nós vamos usar para o ajuste? O carbono líquido, que é importante para detectar contatos internos da coroa. A pasta de silicona de condensação, que também é um meio de detectar esses contatos internos. O fio dental, o papel carbono, que são importantes para avaliação de contatos proximais. E a sonda exploradora de ponta fina, um item extremamente importante quando nós vamos avaliar a adaptação. A principal ferramenta para avaliação de adaptação é a sonda exploradora. A radiografia ela pode ser feita? Pode, mas ela é muito limitante. Uma radiografia periapical ela tem sobreposições de imagem, então ao final a gente só consegue avaliar as proximais em termos de adaptação. Nós não conseguimos avaliar se há adaptação da vestibular
ou da lingual ou palatina. Então vamos agora para a nossa sequência clínica, o passo a passo. E se gostarem, não esqueçam de dar um like, que ajuda bastante o canal. Ao inserirmos a coroa, observamos que ela não assentou, pois parte do preparo ainda está exposto na cervical. Para detectarmos os pontos internos que estão impedindo o assentamento da coroa, nós pincelamos então um carbono líquido, uma camada bem fina, porque se tiver muito espessa vai dar a falsa impressão de que são muitos pontos a ajustar. Posicionamos então a coroa no dente e ao remover vamos observar que vão ficar pontos de carbono no dente, que são os locais que podemos ajustar, e dentro da coroa em alguns pontos não haverá carbono. Com o grafite, vamos marcar os pontos onde o carbono saiu. Isto porque, ao passarmos a broca em alta rotação, a água da refrigeração lavará o carbono líquido. Contudo, as marcações feitas com o grafite permanecerão e isso nos ajudará a saber onde devemos ajustar. Também podemos fazer pequenos desgastes no dente. Então, aqui estamos usando um redutor. Você pode utilizar um contra-ângulo ou mesmo uma caneta de alta rotação, sendo que o controle da velocidade é importante para não desgastar excessivamente. É um trabalho de paciência. Então, nós vamos fazendo pequenos desgastes nos pontos que foram marcados pelo carbono. Aqui é uma outra forma de também checar onde os contatos estão mais fortes. Manipulando um pouco de silicona de condensação, a pasta, botamos dentro da coroa e inserimos a coroa no dente. Ao retirar a coroa, vamos perceber que em algumas áreas a silicona ficou uma camada muito fina ou nem tem. E aí nós marcamos com o grafite, de novo, para saber os pontos onde está tendo um contato maior e podemos então fazer o ajuste novamente. Então, nesse jogo de ajuste, teste, até que a coroa possa estar totalmente assentada. Depois que ela estiver assentada, aí sim nós vamos checar a adaptação. E para isso nós vamos utilizar um explorador de ponta bem fina e vamos checar se a nossa percepção é de que a coroa é uma continuidade do dente do paciente. Como esse é um caso grande e vizinho a essa coroa são outras coroas, então a gente tanto testa elas isoladamente como testa em conjunto. Então foi observado que o lateral ele não estava adaptando quando eu tinha o central presente, mas ele sem o central ele adapta. Então a gente conclui que o problema aí do não assentamento quando eu boto todas as coroas, nesse local aí é devido ao ponto de contato proximal. Então com uma folha de carbono fino a gente posiciona os dentes, posiciona essa coroa, bota o carbono e aí vai ser marcado. Então, o ponto que está tocando excessivamente, o que impede que tanto o lateral quanto o central possam estar devidamente posicionados e por isso nós vamos então fazer os ajustes necessários nesse ponto de contato para permitir que ao posicionar todas essas coroas, uma não impeça o assentamento da outra. Espero que tenham gostado e até a próxima!